ancestrais junto com uma mitologia. E em algum momento essa ancestralidade ela se junta com a mitologia ou vice-versa, né? A mitologia de que os orixás desceram do Orum, no caso o céu, no caso que é o Aruanda para nós umbandistas, desceram do Orum para habitar a terra. E cada um foi reinar em uma região. Bom, é mais ou menos isso, é uma ancestralidade que em algum momento se liga com uma mitologia. Quando eu falo ancestralidades, eu culto a antigos reis, reis que viveram nas regiões da África. Por isso é que eu digo que em algum momento essa ancestralidade, ela se junta com a mitologia. Que a ancestralidade diz que você deve cultuar os seus ancestrais, os antigos, seus antepassados, né, os reis. Mas a mitologia diz que os orixás vieram do Orum para a Terra. Então, em algum momento, isso se junta. E aí eu peço que, se alguém é conhecedor da nação Queto, a ponto de explicar com clareza isso que eu estou falando, por favor, entre em contato comigo. Vamos conversar. Preciso aprender mais quanto a isso. Eu sempre deixo o meu e-mail ao final do podcast. Então, por favor, pode fazer contato comigo mais uma vez, por favor. Então, em algum momento, essa ancestralidade se mistura com a mitologia e dá origem ao culto aos orixás, que se juntaram nas senzalas e hoje são cultuados todos juntos, tendo em Queto Olorum como um deus, os orixás Fonfon, que são os orixás brancos, e os orixás negros, que são os orixás que operam as cabeças de seus médios. Ok, gente? Aí vamos falar um pouco dos orixás. Vamos começar por Ogum. Ogum, orixá ferreiro, orixá que fazia instrumentos de ferro, né? Não só armas, mas ferramentas para a agricultura, para o plantio, ferramentas para a pesca, ferramentas para a construção das aldeias. Ogum era um ferreiro, por isso muito ligado às artes, por isso muito ligado à tecnologia, porque era necessário se adaptar à necessidade do momento para forjar novas armas e ferramentas. Então, não deixa de ser uma questão tecnológica, um avanço, entendeu? Então, o Ogum, e daí ele parte, como era o senhor que fazia as armas, então ele sabia manusear armas, e aí tornou-se um orixá das frentes de guerra, um orixá guerreiro, aquele orixá que abre caminho, que tem as ferramentas corretas para abrir caminho. Mas como assim, Marlon? Só fazendo guerra? Bom, nas mitologias de nação, realmente Ogum é um orixá guerreiro, um orixá que era chamado para as guerras, para as batalhas. Não quer dizer que ele não, que ele tenha um lado, que ele seja só um lado ruim, não é isso. Mas é um ancestral, né? Possui paixões humanas, né? Como a sede de vencer, como querer dar a vitória para sua nação, como a ira em um determinado momento, enfim, é isso, tá bom? Então, assim, esse é o Ogum de nação, é o orixá que abre caminhos, que sabe organizar os caminhos com as suas ferramentas. Tá ok, minha gente? Então vamos falar de Xangô. Xangô, orixá da justiça, que também foi rei. Isso, o orixá que não faz falsos julgamentos, que leva a justiça a sério, que em uma não, aliás, acho que em algumas mitologias, dentro da mitologia iorubá, casou-se com Yansan, após a mesma ter sido casada com Ogum, e também casou-se com Oxum, após a mesma ter sido casada com Oxóssi, né? Oxum e Oxóssi foram casados, tiveram um filho que também é orixá, Logum-Edé, né? Que é o orixá da caça e da pesca, ligado ao Oxóssi, ligado ao Oxum. Enfim, o culto em torno de Xangô é muito complexo, né? Tem uma mitologia muito rica, tá ok, gente? De novo, estamos falando de
Candomblé, mitologia de nação Queto. Não estamos falando de Umbanda por enquanto. Tudo bem? Depois de Xangô temos Oxóssi, né? Que é o grande rei de Queto, é o orixá considerado patrono da nação de Candomblé Queto. Marlon, mas por que Oxóssi é considerado o patrono da nação de Candomblé Queto? Porque Oxóssi foi realmente o rei de Queto, junto com Exu, que também teve o reinado em Queto. Os dois únicos orixás que possuem o título de Alaqueto, que significa uma titularidade dada apenas aos reis de Queto, são Oxóssi e Exu. Oxóssi é Alaqueto, Exu é Alaqueto. São os únicos dois orixás que foram reis de Queto, da região Queto. Tá ok, minha gente? Então, Oxóssi é um orixá muito cultuado dentro das nações de Candomblé, junto com Xangô. São os dois orixás em que se vê mais tomar conta das cumeeiras das casas de nação. O que é cumeeira? A cumeeira é um espaço físico destinado em cima das casas de Candomblé para que o orixá... enfim, é um espaço que você faz um ritual chamado cumeeira e a grande maioria das casas só dão esse espaço para Oxóssi ou para Xangô, que são considerados orixás, vamos dizer assim, não temperamentais, porque os outros orixás são considerados temperamentais. Então a grande maioria das casas dá sua cumeeira para Oxóssi ou para Xangô. Enfim, Oxóssi também tem um culto assim, muito grande dentro da nação. Não é isso? É o orixá que é o patrono de Queto. Tá ok, minha gente? Casado com Oxum, em uma determinada época, que tiveram um filho chamado Logum Edé. E que é o Oxóssi? O Oxóssi ficou famoso como o rei dos caçadores. E também guerreiro. Por quê? Porque os guerreiros daquela época eram os caçadores. Mas por que os guerreiros eram os caçadores? Porque os caçadores eram os que melhor conheciam o seu espaço geográfico, as suas fronteiras. Não é isso? Conheciam o comportamento da selva, conheciam o comportamento dos animais, conheciam o comportamento das aldeias vizinhas. Porque pelas caçadas, ora você estava em seu território, ora você estava em território de seus vizinhos, não dizendo inimigos, mas vizinhos. Então os caçadores eram os melhores comandantes de guerra, por conhecer a selva, o habitat, as fronteiras e os seus vizinhos, os costumes dos vizinhos. Então é quem trazia esse conhecimento para traçar uma estratégia e ir para a guerra. Portanto, os caçadores também eram guerreiros. É isso? E quando a gente fala de Oxóssi, o senhor da caça, o senhor da fartura, a gente não fala só de caça, alimento, fartura, alimento. Quando a gente fala caçador, a gente está falando aquele que procura por um objetivo. Aquele que para, pensa, analisa a sua caça, analisa o momento, analisa a dinâmica que está à sua volta para poder agir. E na dança de Oxóssi de nação, ele faz isso. Ora ele imita o engano à sua presa, né, com seus passes lá no toque do Aguerê, que é o toque de Oxóssi no Candomblé no atabaque. Ora ele faz o passe dele como se ele estivesse mostrando para o animal que ele iria para um lado, mas ele vai para o outro, enganando o animal. Não é isso? E ora ele faz uma dança em que ele atira sua flecha no animal. Gente, Candomblé é uma coisa linda. Se feito com responsabilidade, com amor, Candomblé é uma coisa linda de se ver. Os orixás dançando é uma coisa linda de se ver. Deixo como sugestão que procurem uma casa de Candomblé levada a sério e acompanhem o xirê. É a coisa mais linda do mundo. Então, esse é o orixá Oxóssi de Umbanda, aquele que vai caçar o animal para trazer a prosperidade, mas também aquele que caça no sentido de objetivo, no sentido de raciocínio. Tá ok, minha gente? Bom, temos Yansan, né, a senhora dos ventos, das tempestades, da movimentação de deslocamento de ar e de
atemporalidade. Como eu falo? Como assim temporalidade? De tempo, tempo de marcação de relógio. É a senhora do tempo, a senhora das tempestades, a senhora do deslocamento de ar, é a senhora das dinâmicas, das movimentações. Muito importante para o equilíbrio de nossas vidas. Tá ok, minha gente? Temos Oxum, senhora da água doce, não é isso? Vista como orixá da vaidade, da beleza, aquela que está sempre arrumada, é isso? Apaixonada, esperando o seu grande amor, aquela que tem amor pelos seus filhos, amor pelos seus amigos, amor para com o seu próximo. Isso é Oxum, é a senhora da riqueza. Por ser vaidosa, estima-se que era rica, a senhora dos ouros. Não é isso, minha gente? Bom, temos Iemanjá, que é tida como a mãe de todos os orixás, né? Que representa os grandes oceanos, os mares. É isso, imagina a força dos mares, a força que essa orixá não tem, a força que essa orixá carrega com ela. Gente, a gente está falando da força dos mares. É uma força muito, mas muito forte e muito grande. Não é isso? E aí nós temos Ossan, que é um senhor das folhas, né? Não se faz candomblé sem folha. Tá ok, minha gente? As ervas são sagradas dentro dos rituais de candomblé, assim como são sagradas dentro dos rituais de Umbanda, e isso é um sincretismo, isso é uma cultura que foi trazida do candomblé para a Umbanda. Tem uma expressão idiomática dentro do candomblé, que se eu não me engano é Kocieuá, 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 Koci Candomblé, não, Kocieuá, Koci Orixá, eu acho que é isso. Kocieuá, Koci Orixá, se eu não me engano é sem ervas, sem orixá. Ou seja, sem ervas, sem folhas, sem candomblé. Então, assim, é um orixá também muito importante dentro da mitologia de candomblé. Isso. Temos o Oxumaré, que é o orixá das chuvas, né, representação das serpentes, muito cultuado e visto como o arco-íris. Onde há o arco-íris, há a presença de Oxumaré. Tá ok, gente? Temos Iroko, ou Irokô, não é isso? Que é o culto à grande árvore sagrada. Assim como nós temos a Jurema como nossa árvore sagrada, a nação de Candomblé tem o Iroko como uma grande árvore sagrada, que é uma espécie de árvore conhecida como gameleira, gameleira branca. Tá ok? Obá. Obá foi uma grande guerreira. Em algumas mitologias aparece como guerreira aprendiz de Oxóssi, né? Em algumas mitologias mostra que Oxóssi ensinou a Obá algumas táticas de caça e de guerra e que tiveram uma convivência bem próxima. Tá ok? Nanã, que é considerada a avó dos orixás, mãe de Obaluayê, é isso? Nanã é muito ligada à morte, mas a morte não de que seja coisa ruim, né? Quando fala de morte, fala do outro lado da vida, do filtro das memórias, do filtro dos pensamentos, do equilíbrio entre encarnações, não é isso? Mãe de Obaluayê, Obaluayê, senhor das doenças, aquele que tem chagas, né, que foi abandonado por Nanã, segundo a mitologia, e criado por Iemanjá, também segundo a mitologia. Tá ok, gente? Bom, esses são os orixás de nação. Espero que você tenha entendido que os orixás de Candomblé são totalmente dos orixás de Umbanda. O orixá de Umbanda é irradiação de Deus. E quando a gente fala orixá de Candomblé, a gente fala de culto aos ancestrais, que um dia tiveram uma vida, que um dia se casaram segundo as mitologias, não é isso? E que foram divinizados. Como assim? Em algum momento transformaram-se, uniram-se, fundiram-se aos espaços geográficos da natureza.
Ogum